Friedrich Nietzsche foi um dos filósofos mais provocativos e controversos da história ocidental. Também filólogo, especialista em línguas e culturas clássicas, ele fez críticas profundas à moralidade cristã, à religião institucionalizada e aos valores ocidentais herdados da tradição judaico-cristã. Sua frase mais famosa, "Deus está morto", não é uma simples negação da existência divina, mas uma metáfora profunda sobre o colapso dos valores tradicionais na modernidade. Deus está morto. A frase aparece principalmente na obra A Gaia Ciência e em Assim Falou Zaratustra. Nietzsche não está dizendo que um ser divino morreu literalmente, mas que a crença em Deus, que sustentava a moral, a ciência e o sentido da vida na civilização ocidental, deixou de ter força. Ou seja, a cultura moderna matou a fé com a razão, a ciência e a filosofia, mas ainda vive como se ela fosse válida, sem perceber o abismo que isso deixa. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Nietzsche, A Gaia Ciência. Essa morte abre uma crise de sentido. Sem Deus, o ser humano precisa criar seus próprios valores. E aí entra o conceito de além do homem, Übermensch, aquele que supera os valores herdados e cria novos caminhos para a existência. A crítica à cruz e à moral cristã Nietzsche considerava o cristianismo uma moral de escravos, um sistema de valores criado por pessoas fracas para justificar sua fraqueza. Para ele, a cruz de Cristo não representa redenção ou amor, mas culpa, sofrimento e submissão. Ele via a narrativa cristã como algo doentio, a ideia de que um Deus exige o sacrifício sangrento de seu próprio filho para perdoar a humanidade lhe parecia bárbara. Para Nietzsche, isso era uma inversão do natural. O fraco é colocado como exemplo, o sofrimento é exaltado e a negação da vida, com suas paixões, instintos e prazeres, é vista como virtude. Ele admirava os deuses gregos por outra razão. Eram figuras que representavam os instintos humanos, inclusive os sexuais, de força e de criatividade. Eram deuses que conviviam com os humanos, erravam, amavam, guerreavam. Em contraste, o Deus cristão é transcendente, severo e moralizante, distante da experiência humana real. A muleta da fé e o enfraquecimento do homem Nietzsche acreditava que o cristianismo criou homens dependentes, fracos, ressentidos. O evangelho para ele não é libertação, mas conformismo. Ensina a suportar a dor com a esperança de um paraíso futuro, em vez de lutar, afirmar a vida e superar os próprios limites aqui e agora. Assim, o cristão típico seria aquele que renuncia à vida em nome de valores celestes, ao passo que o verdadeiro espírito livre, o além do homem, afirma a vida mesmo com seu sofrimento e caos. A crítica de Nietzsche ao cristianismo. Deus está morto. Os antigos valores não têm mais força real. A cruz representa sofrimento, culpa e submissão, não libertação. A moral cristã valoriza a fraqueza, o ressentimento e o conformismo. Os deuses gregos representavam a vida, o instinto e a beleza da imperfeição humana. É preciso criar novos valores, não depender de muletas espirituais. Em sua obra Genealogia da Moral, Nietzsche explica como a moral cristã teria surgido do ressentimento. Os fracos, que não podem exercer poder, criam uma moral que demoniza os fortes. Assim, o nobre e o guerreiro, o saudável e o instintivo passam a ser considerados maus, enquanto o fraco, o pobre, o sofredor e o humilde são elevados como bons. Essa inversão de valores é um dos maiores problemas para Nietzsche, pois ela nega a vida ao invés de afirmá-la. A ética cristã, baseada na culpa, nega os instintos naturais do ser humano e valoriza o sofrimento como virtude, o que ele chama de niilismo passivo.
uma postura de negação da vida e das paixões. Nietzsche acreditava que o cristianismo representava uma forma de niilismo disfarçado. Isso porque ele prometia um sentido que não está neste mundo, mas em uma realidade transcendental, após a morte. Segundo ele, o cristianismo é uma metafísica do carrasco. Coloca o sofrimento como valor supremo. A consequência disso, para Nietzsche, é que os indivíduos perdem a capacidade de criar sentido por si mesmos. Ficam presos a uma moral imposta e vivem com medo, culpa e esperança de recompensas pós-morte, sem força para transformar a realidade aqui e agora. Diante da morte de Deus e da falência dos valores herdados, Nietzsche propõe uma alternativa. O Übermensch, além do homem. Um ideal de ser humano que cria novos valores, vive com intensidade, assume responsabilidade pelo seu destino e afirma a vida em toda sua plenitude, com sofrimento, prazer, caos e beleza. Esse ser não precisa de um Deus, nem de muletas morais. Ele não busca uma redenção fora da vida, mas sim criar sentido e grandeza dentro da própria existência humana. Nietzsche foi um pensador radical. Por quê? Desafiou o alicerce espiritual e moral de toda a civilização ocidental. Colocou em xeque o valor da compaixão, da humildade e do sacrifício. Exaltou os instintos, o corpo, o poder criativo e a arte como formas superiores de vida. Propôs a criação de novos valores como única saída para o niilismo moderno. Seu pensamento ainda gera debates intensos, justamente porque toca nas questões mais profundas da existência. Por que vivemos? O que é o bem, o mal, o sofrimento e como dar sentido à vida sem depender de mitos ou religiões. Nietzsche via com horror a ideia do sacrifício como fundamento da salvação, um dos pilares do cristianismo. Na cruz, Deus sacrifica seu próprio filho para perdoar os pecados da humanidade, e isso para Nietzsche é um símbolo terrível. Ele pergunta, que tipo de divindade exige sangue, dor e humilhação para perdoar? Deus morreu porque se tornou inacreditável. A fé no Deus moral, que exige sacrifício, destruiu a fé em Deus. Genealogia da moral. Para ele, esse tipo de Deus não é digno de adoração, mas de crítica. É uma divindade tirânica que manipula a culpa para manter os homens submissos. Nietzsche contrasta isso com os deuses gregos, que não exigiam perfeição moral, mas celebravam o trágico, o heróico e o vital, mesmo com falhas. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, ele não está comemorando. Na verdade, ele via isso como um momento perigoso da história humana. A morte de Deus deixa um vácuo, o niilismo, onde nada mais tem sentido, valor ou propósito. Esse niilismo pode paralisar o ser humano, levá-lo ao desespero ou à apatia. Mas Nietzsche acreditava que esse era também um momento de grande oportunidade. Com a morte dos velhos ídolos, surge a chance de criar novos valores, mais fortes, mais humanos, mais conectados à realidade e à vida. Um dos testes filosóficos mais famosos de Nietzsche é a ideia do eterno retorno. E se você tivesse que viver sua vida infinitamente, da mesma forma, com os mesmos erros, dores, alegrias e escolhas, repetida eternamente, você aceitaria essa vida ou a rejeitaria? Esse conceito funciona como um critério de afirmação da vida. Só uma pessoa realmente forte, que ama a existência com tudo o que ela tem, é capaz de dizer sim ao eterno retorno. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe.